Eu queria falar sobre um assunto que, assim, não é minha área, não é minha alçada, eu tenho pouco entendimento sobre isso. Se eu fosse procurar hoje alguém muito próximo da gente, assim, que pudesse dar alguma explicação sobre isso, seria o pastor Emanuel, tá? Não é um estilo pregação, e aí se eu tivesse que procurar alguém, alguma pessoa no qual eu pudesse me espelhar para dar um ensino, essa pessoa seria a minha esposa, porque eu acho que ela faz isso muito bem, né? Nós temos outros aqui, mas é alguém que eu tenho muito, é a pessoa mais próxima de mim, assim como o pastor Emanuel é a pessoa mais próxima em relação a esse assunto, tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tivesse paciência comigo, tá? Em todos os sentidos, no que eu vou apresentar. Se eu passar um pouquinho do tempo, eu gostaria que você abrisse lá em João 18, João 18, 37 e 38. Camilinha, daqui a pouco eu te peço, tá, linda? Vamos lá. Acharam aí? 37 e 38? Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei, e por isso que nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Eu gostaria de perguntar para você o que Pilatos perguntou para Jesus. O que é a verdade para você? Hein? Jesus é a verdade? É? João 14, de 1 a 6. Acharam? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A gente continuando aqui, o Senhor diz: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que o Senhor falou isso para Tomé? Se Tomé o tivesse conhecido, por que Deus olha para Tomé e diz isso para Tomé? O que Tomé era? Judeu. Vocês concordam que Tomé era judeu? Amém? Por que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Tomé meio que não entende isso? Porque se Jesus diz hoje para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você entende isso? Mas você entende por que Jesus falou isso? Ele falou simplesmente que Ele era o caminho, a verdade e a vida, pronto e acabou? Não há contexto nisso? Tomé era obrigado a entender por que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É mais ou menos sobre isso que eu queria falar com você hoje, alguma coisa diferente daquilo que eu estou acostumado a falar. Camilinha, põe ali para mim. Alguém sabe o que é isso? Esse é o tabernáculo. É assim, alguma coisa que eu procuro estudar e entendo alguma coisa. Eu sei que a gente ouviu uma pregação do pastor Emanuel e eu falo para ele até hoje: pastor, aquela pregação sua sobre o tabernáculo na juventude, no retiro, eu nunca mais esqueci. Foi tremenda, tremenda, tremenda.
Mas eu gostaria de falar sobre isso para vocês hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, quando a gente começa a ilustrar a figura, dizendo o que é, isso pode até se tornar chato. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, super importante. Tudo, sem exceção, entenda bem o que eu vou falar, sem exceção, tudo o que está aqui representa Jesus. Tudo. Jesus está representado aqui, em todos os cantos. Por que não deve ser chato ouvir falar disso? Porque Deus já lembrava de você e de mim naquela época. Deus sabia que eu e você precisaríamos de Jesus. Por isso o tabernáculo. E vocês vão começar a entender algumas coisas em relação a isso aqui. E vocês vão começar a entender algumas coisas em relação ao nosso Senhor. Vamos lá. Essa porta de entrada aqui embaixo, vocês estão vendo? Essa porta chama-se Porta do Átrio. Tá? Era a porta pelo qual as pessoas entravam. As tribos, elas ficavam fora do tabernáculo. Tá? Existiam tribos aqui, tribos ali, tribos lá atrás. Tá? Chama-se Porta do Átrio. Vocês conseguem entender agora? As pessoas ficavam do lado de fora, porque Jesus disse, vinde a mim, chamando para dentro. Essa porta, ela tinha 4 bases elementares, tá? São aqueles pontinhos ali, 1, 2, 3, 4. E ela tinha um nome. Os judeus chamavam essa porta de caminho. E aí você começa a entender porque eu sou o caminho. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Eu acho tremendo, não sei quanto a você, mas eu acho tremendo. Eu vejo o Espírito Santo assim, tremendamente nessa história. 4 bases. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mostra para mim e para você quem era o caminho. Como agia o caminho. O que ele queria de nós, o que ele veio trazer. Quem somos nós nele, quem é ele em nós. Quando Deus faz com uma perfeição grandiosa, tremenda. Existe alguma coisa ali que, assim, eu não escrevi aqui, mas, assim, Deus está me incomodando muito para falar. Essas laterais, elas eram de pano. Essas bases que vocês estão vendo, é porque não dá, talvez não dê para vocês verem. Eu tenho que falar sobre isso, gente, porque isso é tremendo. Olha só, existe um pontinho aqui, ó. Você está vendo um pontinho aqui, ó? Aí aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Vocês podem ver esse pontinho daí? Não? Mais ou menos? Não, tá bom, Rafa. Mas já dá para ver uns pontinhos. Essas colunas, elas eram presas por esse pontinho. Vinha lá da coluna, assim, a coluna é ali. Aí aqui vinha alguma coisa feita por pele de cordeiro. Quem é o cordeiro? E era presa numa estaca que entrava no chão.
A estaca só entrava até a metade. Por quê? Significa que ele vai voltar. Todas essas cores do portão têm um significado. Todas essas cores. O branco significa pureza. O vermelho significa o sangue. O carmesim significa a nobreza. E o azul significa o céu, a morada do Todo-Poderoso. Tudo aponta para Jesus. Não existe nada ali que não fale do Todo-Poderoso. Nada. Tudo é indicação do nosso Deus, do nosso Senhor. Por onde se chega a Deus, primeiramente? Jesus Cristo, o caminho. Teria que passar por Ele, não teria jeito. A partir do momento em que você fosse apresentado a Ele, lembra que eu não gosto quando a gente diz que nós marcamos o encontro, quem marca o encontro é Ele. Então, a partir do momento que nós éramos apresentados a Ele, a partir do momento que nós somos apresentados a Ele, a gente vai até essa outra parte aqui. Você vai entender por que isso está aqui. Aqui é mais perto do que lá. Ali é o altar do holocausto. Então, o que acontecia? Ali era levado o cordeiro, e ele era assado, frito, queimado, cevado, ali, naquele lugar. Tá? Qual a significância daquilo ali? Primeiro, conversão. Porque é ali que você passa e você vê o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O cordeiro, ele era trazido. Aquele que tinha o pecado, colocava a mão na cabeça do cordeiro, e a partir daquele momento, os seus pecados passavam para o cordeiro. E o cordeiro pagava o preço. Vocês conhecem essa história de algum lugar? Era o sangue do inocente pelo pecador. A cruz do Calvário, Jesus Cristo derramando o seu sangue inocente por mim e por você. E ali, a gente se converte. Essa porta, chamada O Caminho, ela tem um problema. Tem gente que chega nela e fica. Não sai. Você já ouviu alguém que vem à igreja, gosta dos cultos, bate palma, adora. Acabou o culto, ela vai embora. Aí quando for no domingo seguinte, ela volta. Aí ela assiste o culto, aí ela vai embora. Aí, todo domingo ela faz isso. Só está aqui domingo de manhã, assiste o culto e vai embora. Ela não chegou até o altar do holocausto. Ela parou na porta. São os admiradores de Jesus Cristo. Aqueles que têm admiração por Ele. Não são aqueles que têm um compromisso, são aqueles que o admiram e não veem necessidade nenhuma de ter um envolvimento com Ele. Porque você só tem um envolvimento com Ele quando você chega ao altar do holocausto. E aí você reconhece que Ele foi à cruz do Calvário e derramou sangue precioso por você. E aí ali você entrega a sua vida a Ele. Você reconhece que o sacrifício que Ele fez por você, ninguém poderia fazer. Amém? Então ali mostra o sacrifício de Cristo.
Chegar aqui no altar do holocausto é muito importante, mas é fundamental não ficar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você permanece no altar do holocausto, isso quer dizer que o teu pecado é permanente também. O teu pecado faz com que você fique ali preso naquele lugar. Você pede perdão, ele te perdoa. Você pede perdão, ele te perdoa. Entenda bem, eu não estou falando de coisas corriqueiras, eu estou falando de coisas assim, fixas na nossa vida. Coisas em que a gente não consegue se libertar, coisas que a gente não consegue se livrar. A gente está sempre pedindo perdão pelas mesmas coisas. E Deus é tão maravilhoso que Ele não te expulsa, Ele não te manda de volta para o acampamento. Ele fica ali contigo e você está pedindo perdão e Ele está te perdoando. Você está pedindo perdão e Ele está te perdoando. Mas é fundamental que você comece a andar. É fundamental que você comece a sair dali. É fundamental que você comece a dar passos em outra direção, que a gente vai ver logo daqui a pouco. Esse lugar diz que o sangue de Cristo nos perdoa. Passado. Este lugar diz que o sangue de Cristo nos limpa. Presente. E esse lugar diz que o sangue de Cristo nos justifica. É o nosso futuro. Porque é o que diz a palavra, que Cristo, Ele nos perdoa, nos limpa e nos justifica, porque se Ele não nos perdoar, não nos limpar e não nos justificar diante de Deus, nós não temos como chegar ao Pai. Por isso a gente precisa chegar ao altar do holocausto. Eu coloquei aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Muitos são lavados, mas não conseguem ficar limpos. Chega até ali. É lavado pelo sangue de Jesus, mas não consegue ficar limpo. O altar é o lugar de morte. Lá foi o sacrifício de Jesus. Por isso, a nossa carne precisa ser morta nesse lugar. Você só sai do altar do holocausto, você só dá novos passos, quando a tua carne também é sacrificada. Quando você sacrifica a sua carne, porque se você não sacrifica a sua carne, você vai permanecer naquele lugar. E essa não é a vontade do nosso Deus para nós. Você quer entender qual é a época, qual é a hora, qual é o lugar onde a sua carne morre? Como morre a sua carne? Venha comigo lá em Salmos. Salmos 63. 63, versículo 1. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja. A sua carne só morre quando o teu corpo, quando a tua alma deseja Deus ardentemente. Se isso não acontece na tua vida, se isso não tem acontecido na sua vida, se assim, Deus, a obra, a casa do Senhor, é simplesmente para você um lugar de refúgio, comece a modificar. Porque você, quando entra por aquelas portas, a tua alma, o teu espírito e a tua carne precisa estar desejando e almejando alcançar a presença do Deus Todo-Poderoso aqui dentro. Eu acho que o crente, eu acho tremendo que Deus não fez nenhum de nós robôs, mas eu acho que assim, em determinado momento, Deus tinha que desligar alguma coisa em nós. Entrou na igreja, vem cá, o anjo vai lá e está desligando o que, anjo? Estou desligando a humanidade dele. Deixa de ser humano. Por quê? Não, porque quando ele entrar ali e sentar, ele vai ser único e exclusivamente espiritual. Porque o Deus que está aqui requer de nós espiritualidade, não carnalidade, não humanidade. Interessante é que, se deveria ser assim na igreja, deveria ser assim em todo lugar, a não ser que você seja crente só aqui. Mas se você é crente fora daqui, eu acho que o anjo de vez em quando tinha que desliga.
Desliga. Passou pelo caminho, foram perdoados os teus pecados, você chega aqui, isso é o que chamam de pia, lavatório. É legal que a gente vai falando sobre isso, eu acho que o pastor Emanuel, o Benihim, porque o Benihim entende muito de tabernáculo, e o pastor Emanuel também. Eu não estou falando o pastor Emanuel Benihim, eu estou falando o pastor Emanuel, o Benihim, tá? O pastor Emanuel e o Benihim, eu acho que deve ser assim, vai falando e Deus vai assim lembrando, porque assim, cada vez que eu começo a lembrar nesse assunto, Deus vai me lembrando algumas coisas que assim, que a gente não anota, mas que assim, é muito importante e está ali dentro. Tem coisa que o Espírito Santo vai me falar daqui a pouco. Eu creio nisso. Pia, lavatório. O altar do holocausto significa a conversão. Convertido, você precisa se purificar. Ali era a purificação. Efésios. Dá para ir comigo lá? Cinco, 26 e 27. Deixa eu achar. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É interessante que aqui ele vai falando sobre maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí daqui a pouco ele começa a falar da igreja. E aí ele diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Antes lá em cima ele diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e palavra. Esse lavatório, ele fala sobre batismo. Por que que ele ficava entre o altar do holocausto e o santo lugar? Porque o sacerdote vinha até aqui, ele sacrificava aqui, e aqui ele se tornava impuro, imundo. Então, antes que ele chegasse ao santo lugar, ele teria que ser purificado. Ali era a purificação. Olha o que Deus está me lembrando, um detalhe interessante. O sacerdote fazia esse percurso do portão até lá dentro, descalço. Por quê? Deus estava lembrando para ele, tu vieste do pó e ao pó tu voltarás. Isso é tremendo, gente. Isso é... Aí, Deus do céu. Fica até... Somente a palavra nos purifica. Não conhecemos a palavra se não formos purificados. E não teremos a purificação se não for através da palavra. Você começa a entender, gente, olha só, você começa a compreender por que que eu fico aqui, a Paula, o Silvio, o Maurício, a Jo, a Jace, Bíblia, palavra, porque olha só, era o que acontecia ali, para entrar na presença do Todo-Poderoso, só através da palavra, purificado por ela, a Bíblia sendo engolida, comida, assim, indo para a sua mente, assim, agarrada no teu cérebro, e não dando espaço mais para nada. Para chegar até lá, eles tinham que passar pela pia,
pelo lavatório, eles tinham que passar pela purificação, e a purificação só através da palavra. E detalhe importante, isso é tremendo, aquilo ali, havia reflexos, ela era feita de bronze, e a impressão que se dava é que havia espelhos. Então, quando ele chegava ali, ele poderia ver a sua face refletida ali. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, ela mostra exatamente quem você é e exatamente quem Ele quer que você seja. A palavra de Deus, ele reflete o teu verdadeiro ser. A palavra de Deus, ela reflete que o homem é pecador, que o homem sem Jesus Cristo não tem jeito. A palavra de Deus reflete que o homem precisa ir pelo caminho, o homem precisa matar a sua carne, e o homem precisa se purificar através da palavra, porque senão ele não chega no santo lugar. Tem um monte de gente parada ali, no altar do holocausto, mas tem um monte de gente parado também no lavatório, na pia. Leia a Bíblia e não deixe que a Bíblia entre na sua cabeça para modificar. Não deixe que a Bíblia entre na sua cabeça para fazer diferente. Diz que a gente não deve se conformar com este mundo, mas que nós devemos ser transformados pela palavra. É aquilo ali. As pessoas chegam diante da palavra e elas não são transformadas, elas não querem. Sabe por quê? Porque o pecado é bom, gostoso. Não querem dar espaço para a palavra modificar a sua vida. Antigo Testamento. Engraçado. O que é de antigo naquilo ali? Porque eu estou mostrando para vocês que está tudo aí na vida de vocês hoje. Tem nada de antigo. Se aquilo ali é antigo, e a gente deve deixar o antigo para trás, aquilo ali é Jesus Cristo, então a gente deve deixar Jesus Cristo para trás. O antigo ele só deve ser entendido para mim e para a sua vida de uma maneira. Era lei, hoje é graça. Mas o Jesus Cristo que era pregado lá, é o Jesus Cristo que veio, é o Jesus Cristo que está hoje conosco. Amém? A gente precisa entender isso. Hebreus diz que é sombra daquilo que estava por vir. É sombra. Se é sombra, é alguma coisa. Tem um espaço, tem uma importância. A gente não deve esquecer isso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu tinha, assim, eu me perguntava, e Deus me mostrou nesse estudo que eu fiz. João 13, de 3 a 10. João 13, de 3 a 10. Pode ir? Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta da cinta e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximando, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que Jesus lavou
somente os pés de Pedro. E declara que Pedro já estava limpo. Jesus está dizendo para Pedro: eu, a palavra viva, já te lavei, já te purifiquei. Necessita apenas que eu lave os teus pés. Símbolo de humildade. Mas o que Jesus está mostrando, vocês lembram que os sacerdotes andavam com os pés na terra, sujo? O que Jesus está fazendo é justamente dizendo para ele isso. Pedro, você não lembra? Você não leu os escritos? Quando eles saem, Pedro, do altar do holocausto, assim como você saiu, eles estão sujos. E aí eles chegam, Pedro, no lavatório, e aí a palavra os lava, os purifica. Eu sou a palavra, eu já te purifiquei. Pedro, eles chegavam apenas com os pés sujos. É necessário que sejam lavados apenas os pés. E Pedro, olha só, eu que sou a palavra viva, te limpei. Por que Jesus diz, mas não todos? Que a gente não pode esquecer de Judas. Olha como isso é tremendo. 3 anos. Andando com a palavra viva ali. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deitava no mesmo lugar, comia a mesma comida. A palavra estava ali, do lado dele. Ele estava aprendendo tudo, ele estava ouvindo tudo. Mas não foi limpo. Quanta gente está dentro da igreja, ouvindo a palavra viva, o Todo-Poderoso falando, e não é limpo, não consegue se purificar, não consegue se limpar. Por isso Jesus diz para Pedro, Pedro, você já está limpo, mas não todos. Como é triste ter que dizer na igreja, tem muita gente limpa, mas não todos. Você precisa compreender, Jesus, é muito esquisito falar isso, mas olha só, essas letras aqui, através do Espírito Santo, é vida. Quando essas letras aqui, elas são colocadas dentro de você, através do Espírito Santo, tem uma vida sendo criada dentro de você. Lembra que eu falei aqui que Deus, quando cria Adão, ele coloca uma parte dele dentro de Adão. Essa vida que começa a existir dentro de você, quando essa palavra aqui, ela é trabalhada pelo Espírito Santo dentro de você, e você permite isso. O que está escrito? Não vou mentir. O que está escrito? Não vou roubar. O que está escrito? Não posso sexo ilícito. O que está escrito? Não posso isso. O que posso? Não posso, não posso, posso, não posso, posso, não posso. Começa a ter vida dentro de você. Jesus. E aí, Deus me mostrou que existe na Bíblia um recado, olha só, existe na Bíblia um recado diretamente para você, jovem. Deus botou uma linha só, ela está num lugar onde as pessoas quase não leem, ela está num lugar onde as pessoas quase não buscam, eu mesmo não leio, porque assim, é enorme. Quando eu chego na metade, eu tenho que voltar lá no início, porque eu já não estou entendendo mais nada. Mas Deus botou nisso tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele coloca uma frase. Eu não sei se a minha tradução é a mesma tradução na qual eu estudei, mas ele coloca uma frase somente para você, em relação à palavra. E você, eu hoje falei uma coisa para os líderes lá em cima e pedi para eles guardarem. Eu vou falar a mesma coisa para vocês e vou pedir para vocês, guardem isso. Escrevam esse livro, escrevam esse capítulo, escrevam esse versículo. Abra lá em Salmos. Você quer ver como é alguma coisa que quase a gente não lê? Abra lá em Salmos 119. Por que que quase ninguém lê esse salmo? Porque o salmo é enorme. Jesus amado. São 178 versículos. Oh, meu Pai.
Acharam? Eu quero que todo mundo ache aí, que eu quero ler junto com você. Salmo 119. Amém. É justamente da maneira que eu... Salmo 119, versículo 9. Acharam? Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Eu quero que vocês leiam isso. Vamos lá? Como? Guarda isso para a tua vida. Guarda esse livro, guarda esse versículo, guarda esse capítulo na tua vida. E pede para o Espírito Santo te lembrar sempre dele. Porque você não precisa de mais nada. Você guarda puro o teu caminho, baseando o teu caminho na palavra de Deus. Na palavra do Todo-Poderoso. É aqui que o teu caminho... Olha só, esse espaço do Salmo 119, ele foi feito só para você. Só para você. Deus lembrou aqui e falou assim: opa, calma aí, deixa eu mandar um recado para os meus jovens em Bom Sucesso, lá no ano de 2011, no dia 2 de junho, eles precisam ouvir isso. Se não todos, alguns. 1 Pedro 2,9. Se eu passar um pouquinho da hora, me perdoe. Acharam? 1 Pedro 2,9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que eu estou lendo isso? Simplesmente por sacerdócio real. A palavra de Deus diz que você é um sacerdote. Por que eu estou dizendo que você é um sacerdote? Para que você entenda que só se chegava ao lavatório os sacerdotes. Só eles tinham o privilégio de chegarem até o lavatório. Só vocês, como sacerdotes, têm o privilégio de terem a palavra de Deus apresentada para vocês e vocês terem a oportunidade de se purificarem através dela. Entenda isso. Você é um sacerdote e o sacerdote precisa ter contato com a palavra para ser purificado através dela. Eu já falei aqui que haviam como espelhos dentro dessa pia. Vamos lá. Ó, ali você vai ver uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Guarde isso. Lá na porta do átrio, chamado o caminho, logo aqui no início, Jesus disse: vinde a mim. A partir do momento que você entrou, passou pelo altar do holocausto, passou pelo lavatório, você chega até a porta do santo lugar. Jesus disse aqui: vinde após mim. Ele entra, ele te recebe aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você vai com ele. Ele é sacrificado por você. Você reconhece isso, continua caminhando com ele. Ele se apresenta a você como uma palavra viva. Isso é tremendo, Deus. Você é purificado ali. E quando você chega ali, ele diz: vinde após mim, porque ele está entrando naquele lugar e ele vai até onde está Deus e ele vai te levar junto. Ele diz lá na primeira porta: eu sou o caminho. Essa porta os judeus chamavam de a verdade. Eu sou o caminho.
eu sou a verdade. E a verdade logo após a palavra, que é Ele próprio. Eu queria entender o que tem de velho, ultrapassado nisso aí. Ainda não consegui. Por que eu contei os 5 espirais, as 5 bases? Porque ali, eu e você, somos chamados para a vocação. Eu vou explicar para vocês por quê. Efésios 4. Tem muita gente aí que já sabe para onde eu vou. Efésios 4:11. Diz assim: e Ele mesmo concedeu, olha para cá, não lê não, deixa que eu leio para você. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quantos dedos eu tenho aqui? Quantas bases nós temos lá? Jesus Cristo quer capacitar a mim e a você para ser as bases da igreja. É a capacitação. O Senhor tem te chamado para que você coloque a sua vida diante dEle, purificado, lavado, com seus pecados perdoados, já tendo encontrado o caminho, já tendo encontrado a vida. Ele agora te capacita a estar nas mãos dEle, para Ele fazer de você um vaso de honra, como a gente já falou aqui na semana passada. Deus estava ou não estava pensando em mim e você? O Senhor quer te capacitar. Quando Deus fez a coisa dessa maneira, quando Ele chama Moisés e Ele diz para Moisés: farás assim, Ele pensava em mim e você, hoje e no futuro. Era assim que o Senhor nos via, e é assim que o Senhor nos vê. Sabe por quê? Porque o tempo do tabernáculo, para a gente é passado, mas o tempo do tabernáculo, para Deus, não existe. Esse tempo não existe. O tabernáculo para Deus é tão atual como eu e você estarmos aqui, agora. A gente não pode ver. Eu tinha uma imagem lá, que eu acabei não trazendo. O tabernáculo, essa porta, essa parte do santo lugar, ela era aberta aqui, e a gente poderia ver alguns elementos que tinham lá dentro. Tem muita coisa lá dentro, assim como tem muita coisa aqui no altar do holocausto. Aqui ainda tem pá, aqui ainda tem pratos. Mas quando se entra no santo lugar, se encontra o candelabro e os pães da propiciação. Logo depois desse santo lugar, existe um outro lugar, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria falar sobre o que a gente encontra nesse santo lugar. Quando se passava por ele, era encontrado os pães da propiciação. Vem comigo em João 6:35. Nesse santo lugar haviam 3 elementos. O primeiro está lá em João 6:35. Acharam? Eu não. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou. Eu sou o pão da vida. Ele está ali dentro, como o pão da vida. O sacerdote o encontrava e via aquilo ali, tudo arrumadinho. Ele é o pão da minha vida e o pão da tua vida. Ele é o nosso alimento espiritual. Ele é o que sustenta a nossa fome espiritual. Não tem como essa fome passar, não tem como essa fome diminuir, se não for através de Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. E se tem que ser através de Jesus Cristo, tem que ser através da palavra, porque Ele é a palavra.
Ele é o verbo vivo, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não tem para onde correr, não tem para onde a gente escapar. A nossa vida é isso aqui. Um outro elemento lá dentro, João 8,12. De novo lhe falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. O candelabro aceso diariamente indicava que Jesus é a luz, a minha luz, a tua luz. Pode ser noite, pode ser trevas, você não vai tropeçar em pedra alguma, enquanto você estiver com o verbo vivo que se tornou carne, porque Ele é a luz para você. Ele é a luz que ilumina o teu caminho, Ele é a luz que te guia, Ele é a luz que faz com que a noite se torne em dia. Vocês lembram da coluna de fogo que ia diante do povo? Jesus conduzindo. E onde a coluna de fogo parava, o povo parava. Deus vai determinando tudo exatamente indicando para o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Havia algo ali dentro, e isso era o altar de incenso. Esse altar de incenso é interessante porque Deus diz para Moisés, ele jamais pode ficar sem incenso. Ele tem que ter fumaça constante. São as orações dos justos, subindo as narinas do Todo-Poderoso e sendo para Ele como aroma agradável. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que quando você coloca o seu coração, fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça e você ora pelo Carlos, você consegue imaginar que chega às narinas do Todo-Poderoso como aroma agradável a Ele, porque você está entrando na brecha? Deus se lembrou de que a gente precisava disso. As nossas orações estão diante dEle constantemente. Não pode parar, não pode parar, não pode parar. E cada vez que você ora, o incenso é aumentado, e cada vez que essa fumaça sobe, chega ao Todo-Poderoso e diz que a oração do justo é como um aroma agradável a Deus, Ele se agrada de ouvir você falando com Ele. Eu queria que você começasse a ver o tabernáculo e você começasse a entender por que eu sou tão chato. Eu sei que eu já repeti mais de 1 milhão de vezes para vocês que eu sei de onde Deus me tirou para me trazer até aqui. Eu não posso sair daqui sem fazer aquilo que Deus me determinou, por isso eu me torno chato. Não foi para isso que eu percorri um caminho para pregar a palavra para vocês, para mostrar que o tabernáculo, ele não é antigo, para mostrar que aquilo que Deus fez lá atrás, Ele lembrava de você hoje, para mostrar que aquilo que Deus fez lá atrás, precisa ter o teu carinho, precisa ter o teu cuidado, precisa ter o teu zelo. E na minha oração eu dizia lá para eles, eu pedi uma vez para Deus, para que vocês crescessem espiritualmente, mas Deus me mostrou que vocês precisam, e vocês vão crescer espiritualmente, mas Ele quer que essa juventude cresça também em número de jovens. Quando vocês conseguem entender o sacrifício de Jesus, quando vocês conseguem entender o tabernáculo como sendo o Senhor preparando Jesus para vir até aqui sofrer por mim, por você, você consegue entender que existem pessoas lá fora que precisam estar aqui dentro e vocês precisam resgatar. Eu falei para alguns líderes hoje o nome de algumas pessoas que Deus colocou no meu coração e há 2 semanas elas estão fervendo no meu coração. Uma delas está aqui hoje. A gente comentou sobre ele lá em cima e Deus o trouxe hoje aqui para me ouvir falar.
mas existem outras pessoas que Deus tem me incomodado. Será que Deus não tem incomodado você que sentava ao lado dela? Porque se elas morrerem hoje, elas vão para o inferno. É duro dizer isso, mas é uma verdade. Eu não quero jogar um peso nas suas costas, mas você precisa ter a consciência de que Deus te chamou para uma responsabilidade. E você precisa tomar a sua parte, a sua cruz e carregá-la. Não sou eu que tenho que carregar por você. No santo lugar, você é alimentado. O pão da vida. No santo lugar, você é iluminado. A luz do mundo. No santo lugar, você é ouvido e atendido. Mas lembre-se, para que você chegue ao santo lugar, você passa antes pelo lavatório. Você precisa estar limpo, você precisa estar purificado. Não ache que Deus é bobo, não pense que Deus é bobo e que as suas orações vão chegar ao céu, você carregando seus pecados nas costas. As pessoas dizem que Deus é amor e que todo mundo vai para o céu. Elas só se esquecem que Deus também é justiça e Ele não vai abrir mão da sua justiça. Passando dos pães, passando do candelabro e passando pelos incensos, era encontrado um véu. Quando Jesus Cristo diz, está consumado, a primeira coisa que é rasgado de cima a embaixo é o véu. Esse véu, o Senhor já havia colocado ali. O Senhor já havia colocado esse véu ali. Esse véu, ele tem um nome. E é uma porta. E ela se chama vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Só se encontra a vida diante do Todo-Poderoso. Longe dele é morte. E você só chega até a vida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Na porta dos átrios, o Senhor disse, vinde a mim. Na porta do santo lugar, o Senhor disse, vinde após mim. Na porta do santo dos santos, o Senhor diz, permanecei em mim, porque só em mim vocês terão a vida. Não tem para onde a gente correr mais. Você sabendo dessas verdades, você não é leigo. Você não pode dizer, a partir de hoje, que você não sabe. Você não pode dizer que a partir de hoje você não entende aquilo. Vinde a mim, vinde após mim, permanecei em mim, porque só em mim há vida. Esse é o lugar onde Deus deseja estar com você, no Santo dos Santos, diante do Todo-Poderoso, aonde há vida. Você conhece a Jesus e chega à cruz. Chegando à cruz, você é perdoado. Você é limpo, você é justificado. Mergulha na palavra e é transformado. Depois você é preparado e capacitado. Essa porta, aqui, esse espaço, logo após a porta, começa a se chamar átrio. O último lugar aonde nós chegamos é o Santo dos Santos. Do átrio ao Santo dos Santos é o caminho da igreja hoje. Não é naquela época, não, é hoje. Deus estava mostrando o caminho da igreja. Deus estava mostrando como você vai alcançar a tua salvação. É só através desse caminho, do átrio até o Santo dos Santos. Tem alguma dificuldade para você? Você consegue entender isso? Eu gostaria de perguntar uma coisa para você. E eu não quero que você responda
audivelmente, eu quero que você responda ao seu coração. Me diga o seguinte: do átrio até o Santo dos Santos, nesse caminho, aonde você está parado? Onde você parou? Deus colocou alguma coisa na tua mão e você fechou a mão, e isso não respira mais, isso não tem crescido, porque você parou no meio do caminho, em algum lugar ali. Existem pessoas aqui dentro esta noite que estão paradas, e Deus não chamou ninguém para parar. Você só tem que parar quando você chegar no Santo dos Santos, porque quando você chegar no Santo dos Santos, o Senhor vai dizer para você: agora você está pronto para morar comigo. Jesus Cristo disse, nós lemos aqui: eu estou indo preparar morada para vocês. A última morada que Jesus Cristo já preparou para nós, ela vai ser habitada quando você chegar ao Santo dos Santos. Onde você parou? E o que você está fazendo com o que Deus colocou nas suas mãos? A responsabilidade que o Senhor deu para você, Deus deu para você, o que você tem feito com ela? Se você entrar por esse caminho, é o bastante para você chegar até o Santo dos Santos, porque a partir daqui o Senhor está contigo, e o Senhor, Ele começa a te fortalecer, Ele começa a te capacitar, Ele começa a te dar força, e Ele te capacita, e Ele te fortalece, e Ele te dá força através dessa palavra. Por isso é importante a palavra, por isso é importante Jesus Cristo. Só existe uma comunhão maior com Deus do que o Santo dos Santos. É você na glória, sentado nas bodas do Cordeiro. Aonde você parou? O que você precisa fazer para continuar caminhando? Jesus Cristo, Ele não te deixou, Jesus Cristo, Ele não te abandonou. As coisas que Deus colocou na tua mão, Ele não tirou de volta, Ele não tomou de você, Ele não abriu a sua mão e falou para você: me dá porque você não quer. Não, elas estão paradas, elas precisam voltar a caminhar, e Deus está te chamando para isso. Vocês lembram que eu disse para vocês que as tribos, elas ficavam aqui, aqui, aqui e lá atrás. Eles eram impuros. Eles precisavam se purificar. Quando se entra pelo caminho, vai até a verdade, chega-se até a vida, precisa estar purificado. O Senhor mantinha o impuro longe dele. Não há condições de você estar perto de Deus sendo impuro. Vai chegar um determinado momento em que Ele vai lançá-lo por cima daquela coluna e vai te jogar de volta aqui no mundo. Porque você precisa se purificar. Você precisa tomar uma atitude. Nada que era impuro passava pelo caminho e não era transformado. Tudo que passa pelo caminho é transformado. Deus decidiu que isso teria que terminar. Deus decidiu que os cordeiros não iriam ficar sendo mortos para sempre. Deus decidiu que Ele iria tirar das mãos de Satanás um direito que foi dado lá no Jardim do Éden. E para isso, Ele precisava de um cordeiro, Jesus Cristo, o Santo. Você sabe muito bem, eu não preciso lhe falar, que Ele já fez todo o sacrifício para que a sua vida fosse salva. Mas você precisa fazer a sua parte.
Comece a olhar o tabernáculo com outros olhos. Você entende agora o que Deus queria dizer com o tabernáculo? Você entende agora que Deus estava falando ali de Jesus Cristo? Tudo ali, sem exceção. Vocês estão vendo aqueles panos ali em cima? Tudo ali tem um porquê. Existe um daqueles panos ali que é pele de texugo. Fala de simplicidade, do simples, do humilde. Daquele que não precisa de ser exaltado, porque ele é o exaltado. Não dá para ser cristão sem ser humilde. A pele de texugo se ajoelha aos pés de Pedro e lava aos pés dele, dizendo: eu fiz, você tem que fazer. Porque eu sou o Senhor, e você é aquele que me segue. Tudo, sem exceção, tudo ali falava de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Você precisa ter uma nova visão sobre aquele tabernáculo. Quando você lembrar do tabernáculo, quando você ver o tabernáculo, quando você ouvir falar do tabernáculo, venha rapidamente e pare em Jesus Cristo. Porque quando você lembra de um, você visualiza o outro. Eu queria que você fechasse seus olhos e baixasse a sua cabeça. Eu queria que você agora, mentalmente, visualizasse esse tabernáculo. E eu queria que você fosse sincero contigo, com você mesmo e com Deus. E você começasse a pensar aonde você está parado nesse tabernáculo. Eu não tenho vergonha de dizer para você que eu agradeço a Deus esse momento, porque eu relutei muito para trazer esse estudo para vocês. Falei: Senhor, isso não é minha praia, não tenho entendimento sobre isso, meu Pai. Tu sabes que o teu servo entende sobre tabernáculo, tu sabes que a tua serva entende sobre dar estudos, não é comigo, Pai. Mas Deus me deixou vazio de qualquer outra palavra, porque Ele precisava que eu falasse isso para vocês esta noite. Acredite que Deus pode te levar aonde você quer ir, mas você precisa fazer a sua parte, e a sua parte é ser lavado e purificado por essa palavra. Louvado seja teu santo e poderoso nome, Deus. Faz com que eles saiam daqui esta noite transformados, Deus, não forças de palavras, mas transformados no seu interior, e que deles fluam rios de águas vivas, Deus. Lava-os agora, meu Pai, que eles possam sentir, Senhor Deus, o pulsar do teu coração dentro deles, o pulsar do teu Espírito dentro deles, em nome de Jesus. Tu estás aqui, ó Deus. Transforma, lava, limpa, purifica, Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam agora transformados pelo poder que há no nome de Jesus. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo possa sacudir as estruturas espirituais deles. O Espírito Santo possa sacudir as estruturas espirituais deles. E que eles, ó Deus amado, continuem caminhando, Senhor amado, até o Santo dos Santos, onde, Deus amado, eles encontrarão a presença do Todo-Poderoso. Onde, Deus e Pai Todo-Poderoso, eles encontrarão a Ti, ó Deus. Naquela época era a arca, Pai. Hoje Tu estás presente aqui, Pai, com o maná, com os mandamentos, com a vara de Arão que floresceu. Mas o Teu Filho dobra a sua cabeça e diz: está consumado. E o véu que nos separava de Ti rasga de cima a baixo. E nós chegamos na Tua presença,
a presença do Todo-Poderoso. E nós estamos aqui hoje com esta liberdade. Pai amado, Pai querido, não há condições de chegar diante de Ti e não ser transformado. Não há condições de chegar diante de Ti, Senhor Deus, e continuar o mesmo. Quando chegamos diante de Ti, Senhor amado, após sermos perdoados pelos nossos pecados, após, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, sermos purificados pela palavra, chegamos diante de Ti e encontramos a vida eterna. Pai, ressuscita os Teus jovens espiritualmente. Senhor Deus, ressuscita a vida espiritual destes jovens esta noite. Haja vida, Senhor amado, na vida espiritual deles, em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu creio no que eu Te peço, porque eu peço diretamente a vida. Eu creio no que eu Te peço, porque eu peço diretamente a verdade. Eu creio porque eu Te peço, porque eu peço diretamente aquele que é o caminho. Eu creio naquilo que eu Te peço, porque eu peço diretamente ao pão da vida. Eu creio no que eu Te peço, porque eu peço diretamente à luz do mundo. Eu creio no que eu Te peço, porque eu peço diretamente a água viva. Aquele que mata a sede, ela jamais existirá. Oh, meu Pai. Obrigado, Deus, pelo entendimento que Tu destes a eles hoje. E obrigado, Deus e Pai Todo-Poderoso, pela guinada, Senhor amado, que eles permitem que o Teu Santo Espírito dê na vida espiritual deles hoje. E eu creio, Deus amado, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, Tu começas a dar, Senhor Deus, uma nova guinada nesta juventude, pelo Teu Santo Espírito agindo na vida destes jovens que vieram aqui à frente, na vida daqueles jovens que estão lá sentados. O Teu Santo Espírito, Senhor Deus, dá a eles uma nova visão, uma visão de crescimento impactante, diante de Satanás, diante dos demônios e diante de todo o inferno. Senhor amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, que esta juventude tenha hoje um crescimento impactante, com vidas sendo salvas, com vidas sendo libertas, com vidas voltando a andar contigo, porque estes jovens irão, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, com a vida que Tu concedes agora a eles, Pai querido, com a ressurreição dessa vida espiritual, Tu concedes a eles, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder para abalar as estruturas do inferno na vida de jovens lá fora. É assim que eu creio, é assim que eu declaro, e é assim que nós Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amém, aplauda a Deus, aleluia.